Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um ABcast, o podcast da AB Cripto. Eu, Bernardo Suru, estou aqui hoje recebendo duas pessoas maravilhosas que têm feito um trabalho incrível, ajudando no alinhamento da associação com todas as ações de políticas públicas aqui no nosso mercado. Para falar um pouquinho, vamos conversar no nosso episódio agora, de número 26, sobre políticas públicas e criptoeconomia no Brasil. O tema ficou bom, Ficou muito bom, gostei. Comigo está aqui Júlia Rosim. Acertei, né, Júlia? Acertou. Acertei, né? Certinho. Head de Políticas Públicas da Bitso. E Marina Fagali, gerente de Relações Públicas e Institucionais do Grupo Chiles. Minhas amigas, vamos levar a nossa conversa que a gente tem quase toda semana. Quase toda semana, não, toda semana, Toda né? semana. Toda semana, né? Para o público entender um pouco mais sobre isso que é chamado políticas públicas. Primeiro de tudo, o que é política pública? Política pública, especificamente, é quando você cria algo que interfere na vida das pessoas. Pode ser desde a criação de uma lei até a criação de projetos específicos para determinados setores. Então, quando você fala de reforma tributária, você está falando de política pública. Quando você fala de programas sociais, de incentivo fiscal, de incentivos, tudo que interfere e que está dentro dessa interface entre o público e o privado, normalmente do público para o privado, e aí o privado sendo empresas, população, organizações, sociedade geral, civil, é tudo. Então, ele entra dentro desse grande guarda-chuva, assim. Entendi. E como foi o seu contato? Passar um pouco também para a Mari. Mari, como foi o seu primeiro contato com política pública? Você um dia estava em casa, aí você falou, estava dormindo, aí você acordou e falou, acho que eu vou começar a trabalhar para mudar as leis do país. Foi assim, mais ou menos? Quase isso, né? Não, brincadeira. Eu acho que minha vida toda, em algum lugar, eu tinha esse anseio. Eu tenho uma família que sempre foi muito envolvida na área política, apesar de não ter nada a ver. Meus pais são dentistas, né? Mas, enfim, atuaram bastante na época universitária, em movimentos estudantis e conhecimento aí um pouco dessas esferas e como funciona essa interface sociedade civil e poder público, né? Eu acho que se eu puder, inclusive, acrescentar na definição de políticas públicas, eu diria que é um conjunto de regras deliberadas pelo poder público para melhor convivência social entre mercado, pessoas e gostei da definição. Né? Então, a vida toda eu acho que eu convivi com isso, mas dentro da minha profissão, né, quando você fala relações públicas, hoje as pessoas entendem um lugar muito específico de comunicação com a imprensa, e, na verdade, relações públicas é como você se relaciona com diferentes stakeholders, né, com diferentes públicos de interesse, entre eles, claramente, está o poder público. Então, isso também sempre permeou um pouco a minha área, mas nunca foi uma atuação direta, até que eu entrei para o Grupo Chiles, eu entrei em julho de 22. Em dezembro de 22, a gente teve a sanção da Lei 14.478, que marca o início da regulação do mercado cripto no Brasil. Nesse momento, eu estava mergulhando nesse universo, então eu lia muito sobre, eu tenho o hábito de assinar um monte de newsletter de veículo de imprensa para me informar sobre o setor, para saber quem são os jornalistas que escrevem sobre isso e, com isso, definir uma estratégia mais delimitada ali. E eu comecei entendendo como é que a política funciona por esse interesse genuíno e hereditário, né? E pela minha atuação, eu comecei a falar, opa, pera, acho que vai começar um movimento aqui no Brasil e a gente precisa não simplesmente ficar sabendo pela imprensa, porque quando isso chega na imprensa, né, quando isso chega na opinião pública, significa que todo mundo já sabe. E se a gente é uma empresa que está trabalhando para construir esse setor, a gente não pode ficar sabendo, a gente tem que ajudar na construção, a gente tem que estar nos bastidores atuando. Então, fui atrás aí de algumas entidades de classe, né, associativas, e encontrei a AB Cripto, né, conheci você. Hoje já há quanto tempo já? Porque nós estamos uns 3 anos? 3 anos. 3 anos juntos. 3 anos. 3 criptoanos, isso são 10 anos. Não, é engraçado, né? Achei o Bernardo no LinkedIn, fui atrás, assim, cacei ele, falei, quero conversar com você, quero entender que tal de AB Cripto é essa aí. Essa aí, eu lembro. Enfim, aí entendi que, né, falei, bom, aqui tem um pouco do que vai me ajudar a construir. Então, foi a primeira vez que profissionalmente, estruturadamente, eu realmente mergulhei nesse universo. Falei, bom, então agora sim, eu vou começar a fazer algo que eu sempre me interessei, que eu sempre gostei, mas nunca tive no meu core
de trabalho, né? Então, Que legal. 3 anos aí nessa jornada. Que legal. Moldando as políticas públicas do Brasil em relação à criptoeconomia. E você, Júlia, como foi? Eu sou formada em políticas públicas. Mas não foi estudar simplesmente isso? assim, né? Não, na verdade, eu fui... Na minha família, as pessoas não se interessam sobre política. Eu gostava de horário eleitoral. E Como é que é? eu gostava de horário por favor. eleitoral. Eu adorava. Maravilhoso. Eu viciada em jingles políticos. E aí, quando criança, assim, a minha mãe falava que em época de eleição, Nossa, essa é a primeira vez que eu escuto. pra né? me Desculpa, mas- sossegar, ela me colocava na frente da TV assistindo Ah, horário eleitoral, né? Porque antes ele passava um pouco mais Ela gravava tarde, também, gravava, etc. pra E aí poder se botava lá assistir. na TV e eu ficava assistindo. E aí, quando eu tava... Gente, eu nunca- Quando eu fui, enfim, ficando mais velha, etc. Ainda Incrível. fui me interessando, né, mais ainda sobre política. E aí, os meus presentes de aniversário eram assinaturas de jornal, de revista, etc. É É diferenciada, né? diferenciado, né? E aí, invariavelmente, Isso quando... ela tá falando quando ela tinha 12 anos. 14, Eu né? jogava bola. Ah, mas- E aí, quando eu fui fazer, né, vestibular, eu prestei Relações Internacionais, mas aí quando eu entrei eu fiz Federal do ABC, e aí quando eu entrei lá, eu conheci, porque eu não conhecia, né, os cursos, assim, de Administração Pública, Políticas Públicas, e a Federal do ABC tem um curso de Políticas Públicas, e eu fiz a transferência em 2 meses, assim, nem esperei mais do que isso. Aí me formei na área, sempre trabalhei na área, eu comecei a minha carreira na Prefeitura de São Paulo. Olha, Aí da prefeitura eu trabalhei numa empresa privada, depois numa consultoria política. E aí depois que eu saí da consultoria política, que é um lugar onde você olha muito, né? Você tem os clientes Não, que são mais hoje holística, que né? são as empresas. Então quando você não participa efetivamente do processo, né? Você dá o caminho das pedras, ensina, orienta, etc. Mas você não caminha por coloca aqui, ali a mão na por massa. aqui. E aí eu decidi que eu queria colocar a mão na massa, e aí foi quando eu comecei a trabalhar em empresas privadas até chegar na Bitso. Que legal. E aí sempre na área de relações governamentais. Você vê coisa, né? Duas... É por isso que... Por isso que nós somos extremamente complementares. Exatamente, eu vou falar. Por isso que a gente faz uma boa dupla, né? É isso No fim. mesmo. Porque eu não entendo nada de PR. E aí, quando a Má chegou, eu fui ajudando ela a entender um pouco o processo político. Hoje você tá vendo que ela dá aula aqui, né? Tá. Então, deu tudo certo. É uma coisa que eu falo, né? As pessoas, né? A Bcrypto são feitas de pessoas, né? Então, as pessoas que são a Bcrypto, né? Apesar de ter a marca, ter associado tudo isso, mas no final de contas, o CNPJ não tem vida, né? Exato. As pessoas que dão vida a isso, né? E hoje, uma das grandes ações da Bcrypto, né, que a gente observa é justamente todo o panorama de políticas públicas e o quanto desafiador tem sido. E vocês estão na linha de frente. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre como isso está na linha de frente. Para resumir para as pessoas, assim, criptoeconomia tem sido um tema fácil em termos de políticas públicas? Tem Não, sido... nunca é, Tá né? Eu acho que tranquilo? não existe tema fácil, né? Começa por aí. Eu acho que a questão com o cripto é que o universo da criptoeconomia ele é um pouco difícil de explicar para quem não entende nada sobre o assunto. Mas a gente está num momento muito interessante, que é um momento de construção de regulação, né? Então, o nosso desafio hoje é explicar para os reguladores como funciona a nossa criptoeconomia e começar a criar estruturas robustas de regulação que conversem tanto com segurança jurídica, com, né, segurança do sistema financeiro tradicional, mas que também permitam que o uso do cripto, a criptoeconomia, integre a esse sistema sem perder o seu propósito, a sua Perfeito. capacidade de inovação. Perfeito. Então, o desafio ele está mais que ter que criar algo do zero, né? Mas mais do que isso, conseguir fazer essa interlocução de forma em que todo mundo esteja na mesma página. Eu acho que é muito esse ponto de... Geralmente, né? Eu ouvi uma palestra uma vez de um ex-presidente do Banco Central que eu achei muito interessante. E ele falou isso, ele falou, cara, você vai regular uma coisa nova, a coisa é nova. Então, você não sabe regular aquilo, você vai regular a partir da sua referência do que era velho. Perfeito. Então, o desafio eu tenho aqui uma inovação, uma coisa muito nova, Disruptiva. muito disruptiva, que, inclusive, o próprio mercado também está aprendendo fazendo.
Né? Então, tem muito projeto que, cara, pivota muito rápido, muda. Por quê? Porque a gente está entendendo todas as aplicações. Né? Quando a gente fala de cripto, por exemplo, as pessoas ainda olham muito para esse lugar do DeFi, do sistema financeiro. E cripto é muito mais. Cripto Muito é tecnologia. Né? Você vai usar cripto em TradeFi, por exemplo, que eu estava discutindo. Pô, você vai ter uma moeda lastrada em soja. Por que não? Sim. Né? Então, é muito mais amplo. E aí, ao mesmo tempo, também por ser muito amplo, fica muito difícil, porque é muito novo e muito amplo. Como é que eu consigo proteger todos os players dessa cadeia? Porque a regulação ela serve para isso, né? E mais, eu acho que um outro desafio é a essência do cripto. O cripto nasceu lá em 2008, com Satoshi Nakamoto, com a criação do Bitcoin, white paper, né, falando de descentralizar o sistema financeiro, de desintermediar a cadeia do sistema financeiro. Legal. Isso significa o quê? Eu vou questionar o status quo. Eu vou colocar em xeque. Em teoria, ele é lá atrás, inclusive, contra a regulação. Porque o que ele quer é exatamente não ter um intermediário, não ter um regulador. Só que, ao mesmo tempo, isso não é factível na sociedade que a gente vive. Então, acho que o desafio também está em encontrar esse balanço ótimo entre eu preciso regular para, inclusive, oferecer segurança jurídica para todo mundo, só que eu não posso deixar que essa regulação ingesse demais os processos de um setor que está o tempo inteiro criando coisa nova. Exatamente. Exato. Né? Eu fico imaginando assim, o desafio que é, né? A pessoa... Bom, você mesmo falando sobre a lei... cripto, né? Eu sou péssimo com números, vocês vão observar isso. 14478. 14478. Nossa, a gente falou tanto, atuou tanto para poder que essa lei saísse equilibrada, mas mesmo assim eu esqueço o número. Mas a gente é de humanos. E aí tem uma... E eu entendo o desafio, por exemplo, de um órgão regulador de falar assim, não, isso aqui vai tudo para o órgão regulador, no caso Banco Central e CVM, eles vão regular. Mas eu entendo o desafio que a pessoa tá lá e receber uma coisa e falar, tá, mas... Como é que é? Como é que é isso? Qual que é o histórico? Não, o histórico é recente, tem 10 anos. Quais são os casos de uso? Quais são os grandes problemas? Boa pergunta. Daqui 10 anos eu te respondo. Então, e todo mundo olha e fala assim, não, precisa, porque a gente precisa manter a balança equilibrada, né? Senão a gente vai ter casos como teve no exterior. Não, mas aconteceu no Brasil? Não, mas pode acontecer. Então, é aquela coisa de ficar toda hora equilibrando. E você tem uma curva de conhecimento que você precisa pegar assim, né? Exato. Do dia pra noite. Por isso que a gente fala que criptoanos são diferentes dos anos normais. Quase, são além dos anos de cachorro. Eu tenho 22 anos, por exemplo. Eu sou parenta. Se o ano servir para retrasar o nosso ano humano, pode ser uma Pode boa, ser. 22. Né? Pode ser. Mas olha só, uma pergunta, olhando sobre o cenário brasileiro. Porque vemos aí Estados Unidos, decreto de reserva, né, de reserva estratégica de criptoativos. Veja a Europa falando, pode ser interessante, outros falando que não, né? E aqui no Brasil a gente também tem algumas discussões que aparecem do dia para a noite, a gente sabe como funciona, né? E você tem todo o processo educacional de conversar e explicar. Como é que está hoje esse panorama? Assim? Porque muita gente está falando de regulação de empresa, mas a gente sabe que, como a Mari mesmo colocou, né? Uma parte é desafiar para mudar como está, para poder inserir essa nova classe. Então, discussão de FGTS em cripto, até recentemente a CMN bloqueando, falando não, previ que não pode, sistemas previdenciários não podem ter investimentos em cripto. Então a gente começa a ter um cenário, mas a gente vai, não vai. E aí eu queria um panorama seu legislativo. Como é que isso tá? Tá uma discussão pacificada? Tá tranquilo essa discussão? Ou nós temos ideias também hiperpostas? Assim, eu acho que o que diferencia um pouco o cenário do Brasil dos outros países é que o nosso sistema federativo é muito específico, né? Então, o nosso Congresso, além de ser grande, né, em termos de número de pessoas, a gente tem a liberdade de fazer de regular diversas questões por conta da Constituição, né? Então, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde cada estado pode regular questões que hoje no Brasil a gente coloca como nacionais, que é, por exemplo, a questão da reserva soberana em Bitcoin.
Soberana. Isso. Soberana. Lá, eles fazem... O Estado pode criar uma reserva soberana em Bitcoin. Então, isso em si, nos Estados Unidos, já deu uma guerra exato. Então, gigante, cada Estado tem um projeto de lei diferente. No caso da União Europeia, a União Europeia, como bloco, se regulamenta como bloco. Então, não teve que... Portugal, eles... Granularidade Espanha, de geopolítica mesmo. Exato. Né? No Brasil, a gente tem uma dimensão continental, mas o nosso Congresso Nacional tem a liberdade de legislar sobre uma questão infinita. Então, quando a gente olha para a cripto, não é muito diferente do que acontece em outros setores. Você olha para um setor e aí os nossos parlamentares fazem propostas que conversam muito com as pautas nas quais eles foram eleitos. Então, tem gente querendo... a gente tem projeto de lei que fala sobre a criação de uma reserva soberana, a gente tem projetos que falam sobre stablecoin, a gente tem projetos que falam sobre tokenização, a gente tem projetos que falam sobre segregação patrimonial, sobre o DREX, sobre regulamentação e uso de blockchain. A gente teve uma discussão sobre isso, inclusive dentro da revisão do Código Civil. Então, você regula o mesmo tema sobre diversas perspectivas diferentes. Então, em termos de números, assim, quando a gente vai olhar, hoje a AB Cripto acompanha mais ou menos uns 50 projetos de lei. Acho que até mais. Provavelmente até um pouco mais. Mas isso não significa somos humanos, né? Não significa que todos eles falam especificamente sobre cripto, mas eles... os caminhos se cruzam de alguma forma. Que foi, por exemplo, o caso da reforma tributária. A reforma tributária falava sobre tributos no Brasil inteiro e a gente foi lá... Que era uma reforma que já estava se aguardando há muitos anos. Né, colocava isso como um grande impeditivo também e colocar isso como um custo Brasil, né, que dificuldade tributária no Brasil era tão complexo que ninguém conseguia fazer investimento. E que vem dessa complexidade que a Júlia falou, da formação do Estado brasileiro, não é? Como é que ele funciona ali, a República Federativa, como é que a legislação se aplica. Você tem estados diferentes, com realidades muito diferentes, e tem que estar sob uma única lei. Então, isso tudo é muito dísparo e você precisa equiparar. Então, é natural esse desafio. E aí, por exemplo, no caso da reforma tributária, o que a gente fez foi criar um capítulo específico sobre ativos virtuais, garantir que essa regulamentação dentro da reforma tributária fizesse referência à lei, que é o nosso marco legal, e que ele não fosse tratado de uma forma diferente no momento prático do uso do cripto para o dia a dia. Então, por exemplo, dentro da reforma tributária, quando você faz uma compra, né, de CBS, BS, que é o imposto será o imposto de serviço. Será o imposto em 10 anos, né? Uma coisa assim, né? Você pode você pode se creditar e usar esses créditos que criam o imposto, né? O que a gente fez, por exemplo, foi permitir que, se um pagamento fosse feito em cripto, o prestador de serviço também pudesse se creditar ou seja, não só em reais, qualquer meio que a pessoa for fazer, ela tem... Exato, para garantir que o setor também fosse visto como também um braço de pagamento, que é uma das grandes facetas, né, que estão sendo exploradas dentro do universo cripto. Então, hoje, quando a gente fala de projetos de leis específicos sobre cripto, a gente deve ter aproximadamente uns 10 que tratam sobre cripto e uns outros 50, 40 que a gente se conecta de alguma forma. Entendi. O que a gente faz hoje é garantir que os parlamentares participem desse processo educacional que a gente falou que é a grande dificuldade, né? Explicar como funciona, apresentar o mercado. Então, a AB Cripto faz um trabalho muito forte nisso, né? De apresentar quais são as nossas... apresentar o universo cripto e apresentar o nosso posicionamento em relação a cada um desses projetos e acompanhamos todos eles e apoiamos as suas tramitações. A gente faz interlocução tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, hoje o cenário é de muito trabalho, porque são projetos muito importantes e muito relevantes, já que a gente está no momento de construção, né, de regulamentação. Mas eu acho que poderia ser pior. E eu acho que a gente tem legisladores que estão se qualificando. Então, os projetos estão vindo cada vez melhores. Eu acho que isso é importante de dizer também. Que é um processo educacional, mesma coisa que foi feita com o Banco Central. Então, você vai lembrar bem como foi o começo das discussões sobre regulamentação de cripto junto com o Banco Central. Hoje, quando você olha as CPs, né, as consultas públicas que foram publicadas, elas já trazem um nível de refinamento muito maior, né? Tanto de taxonomia quanto de tecnicidade, né? Eu acho que entender a parte técnica, então, o que é viável ou não da perspectiva da tecnologia cripto. Exato. Pô, a gente está falando de um universo de descentralização
Um livro, razão, distribuído e descentralizado. Cara, isso é E muita coisa, né? Explodiu a cabeça de um monte de gente. Já. Então, como é que você aplica isso num órgão, por exemplo, que precisa minimamente controlar as informações e o trânsito dessas informações e desses dados que está ali, né? Então, o próprio desafio do Drex de privacidade esbarra nisso. Né? Como é que a gente acha esse limite ótimo? Porque foi feito justamente uma coisa constituída para ser completamente transparente. Como é que você vai ter privacidade? Algo Como é que você aplica LGPD dentro da blockchain? É o grande... Pergunta de 10 milhões de reais. Tá aí, quem souber responder. Por favor, manda uma mensagem. Quem está passando isso aqui, o valor não é a gente, é a Bitso. Então... Não, mas acho que é isso que a Ju falou, né? Então, assim, você vai vendo a evolução do regulador, dos legisladores, né? Acho que tanto no legislativo quanto no executivo, o interesse genuíno, e eu acho que eu traria um a mais aí no diferencial do Brasil, no processo regulatório, que é, principalmente no executivo, eu acho que a gente tem um corpo técnico muito qualificado. Exato. Né? Então, que entende já, assim, mergulhou, entendeu o potencial que isso tinha, exatamente para os desafios que a gente tem no Brasil, de ser um país de dimensões continentais. Então, assim, cara, você ter um lugar em que os sistemas públicos possam interoperar é um sonho, né? É um sonho. A sua carteira de trabalho, seu CPF, sua CNH, estarem tudo num lugar só. Exato. E funcionarem no Brasil inteiro. Então, eu acho que essas coisas, assim, vão sendo... que eu acho que também respondem muito à especificidade do local, então do Brasil ou dos Estados Unidos dentro, né, de como funciona lá, ou dentro do bloco da União Europeia, né, dentro de cada um, acho que vai respondendo às necessidades daquele... Falei que daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta internacional. Vamos continuar focado no Brasil e a gente depois leva para fora. Mas eu tenho ainda uma questão que eu olho, porque, Júlio, colocando você, falou, não, a gente foi lá... Colocou um capítulo na reforma tributária, a principal lei que vai mudar, tipo, o futuro do país e... Tudo que a gente paga de imposto. Poxa, né? Então, foi uma coisa super tranquila. Eu acho que eu vou colocar minha visão sobre a reforma tributária, né? E sobre os impactos que ela teria se, quando aprovada em Câmara, depois para o que é aprovada no Senado. Sim. Primeiro, me corrija se eu estiver errado. Pode deixar. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas a gente estava falando de um projeto, primeiro, muito bom. Um projeto sobre o qual o Brasil precisa realmente. Isso é inegável, né? Isso não tem o que... Né? Então, o projeto visa trazer mais eficiência tributária, visa, né, ter mais transparência. Então, de fato, era a reforma que a gente precisa. Sim. Pode não ser a melhor, pode não ser a ideal, mas é o que nós temos, o que nós já temos já é melhor do que o atual, então vamos dessa, né? Mas ele saiu da Câmara com alguns pontinhos, né, de risco, né? O primeiro deles é que a definição de criptoativos e ativos digitais ia contra tudo e contra todos, né? Exato. Que foram um pouco esses ajustes que a gente comentou, né? Porque, assim, quando o projeto foi criado pela primeira vez, você pensa que só no Senado, quando ele chegou no Senado, ele recebeu 1.200 emendas. Só isso, só. E aí lembrando, emendas é aquilo que as pessoas que votam o projeto, depois vota cada uma separadamente. Emenda é isso, assim, ó, deixa eu acrescentar isso aqui, deixa eu tentar alterar isso aqui. Deixa eu mexer nesse texto aqui, fazer dessa forma. Acho que esse texto aqui pode mudar dessa forma, né? Então, vai emendando e vai emendando o texto. Ou seja, o relator vem, primeiro faz a relatoria dele, que já pode propor mudanças ali, e além disso ainda tem as emendas para as pessoas poderem entender que são votados separadamente. Exato. Quando o projeto estava na Câmara, ele recebeu muito mais emendas do que isso. Eram muitos temas que eram prioritários por N motivos, né? Então, exatamente a estruturação de como funcionaria o CBS, etc. Então, a Câmara, eu vejo que ela foi uma parte muito mais de estruturar o grosso do projeto. Então, alguns detalhes, né? Então, assim, as especificidades, inclusive, de outros setores, não só da Bcrypto, acabaram ficando mais para o Senado. Né? Então, quando chegou no Senado, a gente fez um trabalho, né, bastante, para não falar que foi um trabalhinho. Não, a gente fez um trabalho muito grande de articular junto com o senador, que era relator da reforma, não só o senador, mas o corpo técnico do Senado. De assessoria do Senado. De assessoria. Né? A gente fez mais de uma reunião com o corpo técnico para explicar o porquê que a mudança era importante, porquê que algo que pode parecer pequeno, como remeter a lei que já existe, ou usar a mesma definição que existe na lei dentro da outra lei, era importante, que isso
causas, né? A gente tem segurança jurídica, interpretação tributária, que é algo que vai perdurar por muito tempo. Então, foi um processo onde a gente trabalhou em várias frentes, com o relator, com o corpo técnico, com os demais senadores que votariam o projeto. E acho que é muito importante dizer que a gente deixou muito claro que os nossos desejos ali, o que a gente pediu em termos de emenda, não interferiam em nenhum outro mercado, a gente não concorre diretamente com nenhum outro setor. Então, esse é um trabalho educativo. Não que era um trabalho, pequeno, não era um jabuti que quereria se colocar para poder eu derrubar. Acho que não era algo em disputa. Não era algo em disputa, assim, eu acho que existe. Porque a reforma tributária, ela é, como eu vou dizer, cross-setorial, né? Ela passa por todos os setores. Todo mundo é tributado o tempo inteiro. Perfeito. Então, todo setor tem o seu lugar em que a tributação vai tocar. E alguns setores, um sendo mais tributado, favorece o outro e vice-versa. Então, você tem lugares de disputa que é mais complexo você solucionar. No nosso caso, a gente não disputa. Então, a gente só tinha que, de fato, educar. Apesar que tinha uma coisinha, Mari, que aí eu vou trazer o segundo ponto colocado. Lá tinha uma questão no projeto que saiu da Câmara e foi para o Senado novamente, que era uma questãozinha que eu falava o seguinte, as operações serão tributadas. Uhum. Exato. Né? E não, as movimentações. As movimentações serão tributadas. E não a prestação de serviço. Sim. Isso dava a entender o quê? Que qualquer movimentação na blockchain que tudo que você ser fizesse. E sendo que as blockchains fazem receita exatamente do volume de transação. Perfeito. Né? Então, você ia prejudicar muito. Era isso, exatamente esse ponto. Exato. Como foi o trabalho de ia virar uma conseguir... CPMF. Pra quem lembra da CPMF, ia virar uma CPMF. Exatamente. Como foi o trabalho de identificar isso e falar, a gente precisa mudar isso aqui, porque se não mudar aqui, qual é que seria o impacto da gente mudar isso? E a gente não mudar isso? Nossa, eu acho... Você quer falar? Eu acho que seria isso, assim... Todo mundo lembra da criação da CPMF, como ela fazia cobrança por atividade, né? Basicamente, por movimentação. E que foi algo que não funcionou na prática, né? Então, e também não funcionaria para o nosso setor. E aí eu queria aproveitar até esse momento para agradecer o Edu e o Daniel Paiva, que são, né, advogados tributaristas excelentes e que ajudaram, inclusive, muito nesse processo de educacional, né, junto com os parlamentares. Mas a gente, basicamente, assim, o impacto disso é nível... pensa que hoje é como se a gente tivesse permitido que o ecossistema continuasse funcionando. Crescendo. Porque se você movimenta cada transação da blockchain, você não tem mercado, você não gera lucro. Você eu acho, só para complementar, porque eu acho que assim, além da questão, quase que um retrocesso, né? Então, é você voltar num modelo que já não deu certo, só que aplicado num outro setor, pro real, né? Que era o setor financeiro. O setor financeiro, ele não é que ele faz dinheiro simplesmente pelo volume de transações na rede. Né? Ele tem outras maneiras ali de recolher. A blockchain, ela basicamente se estrutura não só em termos financeiros como segurança, pelo volume de transação. Então, você ia... Uma blockchain, ou ela fica muito caro, e aí fica muito caro, você dificulta. Fica inviável. Né? Você fica inviável. Ou você se torna inseguro, porque você tem um volume baixo de transação, porque é o que você consegue comportar financeiramente. E, ao mesmo tempo, você gera menos receita. Ou seja, você mata um mercado que nem teve a chance de se desenvolver. Então, com a mudança de movimentação para a prestação de serviços, salvamos o setor o mercado. foi salvo. Eu acho que eu acho que a gente deu um respiro para ele continuar se desenvolvendo, né? Eu acho que é isso. Como o processo educacional é longo, a gente ainda com certeza vai se deparar com vários outros desafios. Mas eu acho que a gente deu um respiro muito relevante, porque tributação é sempre uma questão no Brasil. Mas eu acho isso muito importante para poder falar, porque a Mari falou, né? Eu acho, Mari, você está numa empresa global. Né? O Bitso também é uma empresa global, de grande presença na América Latina, mas de presença global. O que aconteceria, por exemplo, se as operações no Brasil ficassem 30% mais caras do que ao redor do mundo? Com certeza a gente ia sair daqui, né? Simplesmente o mercado Simplesmente acabava. não ia valer a pena, porque assim, já é um investimento. Né? Eu acho que assim, uma empresa que vem de fora e olha, o Brasil tem um grande potencial em diversos aspectos. Assim, eu sou assim, muito, nesse sentido, muito patriota, muito apaixonada. Eu acho que o Brasil tem uma riqueza de conhecimento técnico, de capacidade, é grande, né? De energia, recurso. Né? Eu acho que a gente tem muitos aspectos favoráveis, assim. Eu acho que a gente ia perder um caminhão de oportunidades.
oportunidades de se posicionar perante outros mercados. Cara, a gente não pode esquecer que a gente é um país colônia, né? A gente era uma colônia até um tempo atrás, assim. Então, a gente já tem uma diferença no entendimento do resto do mundo, do que a gente é capaz ou não, do que a gente faz ou não, né? A gente ainda segue nesse lugar de construção. A gente é um país em desenvolvimento. A gente não é um país desenvolvido. Isso dizendo até pelos olhos, né, de instituições globais aí. Então, você não apoiar a gente, o nosso próprio governo, o nosso poder público, não apoiar o desenvolvimento, isso desenvolve muito o Brasil. Né? Coloca o Brasil num outro lugar. E a gente não pode esquecer, o Brasil, ele vira uma oportunidade para o cripto, por quê? Porque a democratização. É um país com muito talento e perante ao câmbio atual, barato. Sim. E eu coloco mais um item, tá? O Brasil, ele é um dos principais países que são early adopters de tecnologia. O Pix é o melhor exemplo disso. A gente tem um Banco Central aí a gente tem um muito Banco bem Central posicionado muito também, bem né? posicionado, Muito progressista. assim, muito Isso focado é em inovação. Mas mais do que isso, você poderia elaborar o produto mais incrível, mas se a população não adere, não tem o que fazer com aquilo, né? Hoje, quando você olha os dados do Pix, eles são impressionantes em termos de bancarização. Então, as pessoas, elas gostam de tecnologia, elas gostam daquilo que facilita a vida delas e elas adotam isso quando elas enxergam valor. Então, isso é uma característica muito brasileira. Total. Né? Perfeito. Bem colocado. Então, acho que conta super. Assim. E eu acho assim, tem uma questão também nesse processo que a gente tem que ressaltar da negociação mesmo, de taxar os serviços e não cada transação, que e de novo citando aqui o Dani e o Edu, que eu acho que ajudaram muito a gente, a diferença que faz você ter um entendimento técnico daquela coisa. Né? E eu acho que esse tem sido também o desafio. A gente tem trabalhado muito para promover mais educação, por quê? Porque, cara, você pode ser um baita advogado tributarista, mas se você não entender como funciona a blockchain, talvez você ia ler aquele texto e você ia deixar passar. Eu ia falar, ok. Exato. Né? Então, acho que assim, a gente que começa a trabalhar nesse mundo, assim, é muito evidente, e isso é muito legal, essa troca que a gente tem na Bcrypto, porque tá todo mundo, a verdade tá todo mundo começando. Né? Tem muita coisa por vir, tá todo mundo ainda aprendendo. É que a gente começou a aprender um pouquinho antes do que, sei lá, o regulador que chega um pouquinho depois. E a proposta, uma proposta de grande valor para a sociedade, né? Então, ganha-se energia e ganha-se desenvolvimento com isso. Exato. Mas ainda é muito novo. Sim. E aí tá todo mundo aprendendo e se desenvolvendo. Então, nessa troca, né, a gente vai entendendo melhor esse funcionamento técnico. E aí você vê assim, é esse mergulho que a gente fala, opa, então agora eu consigo ter corpo técnico para identificar algumas questões e levar isso para o regulador para ajudar ele. Porque a gente, tanto quanto ele, está no mesmo processo de educação. Exato. Né? Então, assim, de fato, fazer com que cada vez mais as pessoas entendam que não é sobre finanças ou sobre tecnologia. Então, você não precisa ser um economista, um auditor contábil ou um desenvolvedor para mergulhar no universo cripto e para ter valor esse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento que ele vai em todas as áreas, ele é transversal. E ele precisa ser amadurecido. Né? Inclusive, eu acho que vale muito a pena, depois desse ponto que você trouxe, justamente ouvir um episódio nosso que a gente fala sobre criptoeconomia e esporte, que mostra exatamente como a criptoeconomia está mudando o esporte no Brasil. Exato. Né? Eu acho que isso é uma boa para mostrar que não é só o especialista financeiro, não é contábil, trader. Não, né? Muitas coisas. Nós estamos... Então, para eu voltar aqui, então, vocês atuaram na linha de frente e só fizeram essa modificação, só conseguiram convencer, só conseguiram fazer isso, né? Claro que estou sendo aqui, estou fazendo uma brincadeira, porque foi uma grandíssima vitória. Sim. Basicamente, o setor vai continuar a existir, vai continuar a se desenvolver, porque um erro, não acho que foi opção, claro, acho que foi um erro, desconhecimento que causou isso. E vocês atuaram na linha de frente para que mudasse isso. Né? Junto com outras pessoas também, Dani, Edu, enfim, vários outros, mas vocês atuaram na linha de frente. Não, o setor só tem que agradecer. Vamos mudar. vamos. E aí, agora eu queria puxar o papo mais para internacional. Vocês fazem parte de empresas globais que estão olhando essa tendência de políticas públicas e de modificação de políticas públicas em toda a parte do mundo. Sim. Né? Como é que está isso no mundo?
Como é mesma coisa que o Brasil? Não. Tá pior, tá melhor, Não, tá diferente? Como é que tá? Numa perspectiva, por exemplo, América Latina, o Brasil lidera... A Bcrypto hoje também já lida com políticas públicas internacionais? Ainda não, né? Mais ou menos. Mais ou menos. A gente... Quando você olha para a América Latina, principalmente, né? A América como um todo, o Brasil está muito avançado. Então, a gente lidera, assim, de longe, o processo regulatório, e um processo regulatório que está sendo construído com uma participação muito forte do setor privado, que fique claro, e que isso não é uma regra, né? Não é comum. Então, quando você olha para os Estados Unidos, que foi o que você mencionou no começo, você tem uma lei ou outra pulverizada por estado, e a gente tem instruções da SEC, né, sobre alguns quesitos. Né, sobre alguns ativos. E agora, né, com o novo governo, você tem a medida provisória, então a coisa começou a ganhar corpo, mas ainda é uma discussão muito concentrada na SEC, que seria ali a nossa CVM, né? Nos outros países, outros grandes países, né, quando a gente está falando, quando você olha para o México, por exemplo, no México eles ainda estão debatendo uma lei fintech. E aí, fintech como um todo e não só cripto. Uma fintech geral, meio de pagamentos, financeira, cartões de crédito de pequeno porte, assim por diante. Na Colômbia, a gente tem agora um projeto de lei que seria um pouco similar ao nosso marco legal, mas que também traz muitos outros quesitos fintech, tá? Como se fosse uma lei geral de startups. Exato, assim. Algo assim. Na Argentina, por exemplo, as exchanges já são obrigadas a fazer um registro perante a CV, né? O equivalente à CVM. Né? Teve uma consulta pública logo antes das nossas aqui e recentemente saiu uma deliberação. Foi no ano passado e as exchanges já tiveram que fazer esse registro junto, seguindo algumas regras básicas, mas é mais um processo de registro do que de autorização. Do que efetivamente de autorização. Entendi. Então, hoje o Brasil ele ataca diversas frentes, né? Então, a gente tem a frente do processo de autorização e modos de funcionamento, que são as CPs, as consultas públicas que estão vindo pelo Banco Central, e a gente tem os adjacentes que vêm mais via Congresso. Né? Então, a discussão ela está super avançada, já entrando em outros setores e sendo feita de uma forma muito participativa. É óbvio que a gente tem outras regulações pelo mundo, né? A Europeia a gente tem o MiCA, a gente tem determinações, leis em outros países maiores ou menores, Singapura, Malta, etc. Mas quando a gente olha para o nosso contexto aqui, para a nossa região, a gente tá liderando com folga. E eu acho que vale um adendo também, com folga. Que quando a gente compara, por exemplo, o processo de construção do que está sendo feito aqui e do que deve sair de resultado com o que está sendo feito aqui com o da União Europeia, por exemplo, a nossa regulação ela é claramente muito mais pró-mercado. E eu acho que ela é mais... A gente é regulado pelo MiCA, né? A sede da Chiles fica na Europa. E o meu jurídico é todo europeu. Na verdade, eu tenho um apoio terceirizado aqui no Brasil, mas o nosso jurídico in-house fica na Europa. E aí eu pedi ajuda, né, na hora da resposta das CPs, mostrei... E eles até ficaram meio... Falaram, nossa, Marina, que coisa, né? Que lei, então... Vocês estão indo numa granularidade já de entendimento técnico do setor, que lá na Europa a visão ela ainda é um pouco mais generalista, né? Eu acho que a gente entra em menos granularidade, especificidade. Apesar de ter uma lei que é dessa grossura, né, que tem 536 páginas, ainda assim, eu acho que ela entra em alguns detalhes, principalmente quando a gente fala de taxonomia, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com questão de idioma mesmo. Sei. Tá? O idioma português, ele é mais preciso. E tem mais de uma palavra que pode fazer referência à mesma coisa, né? Então, isso é sempre um desafio. Por exemplo, criptoativo e ativo virtual. Eles não têm tanto esse problema lá. E até porque eles usam o inglês como língua base, porque são muitos idiomas, então eles precisam ter uma única. E a gente aqui é português, que além de tudo diferente de todo o resto da América Latina também. E também existe uma riqueza de vocabulário também, né? Da qual... entre os estados. Entre os estados, né? Também tem isso. Então, eu acho que tem esse ponto. E tem um outro ponto que acho que a gente não pode esquecer, de novo, que é a diferença de estrutura social, né? Então, hoje, o tipo de acesso, o tipo de uso que se faz disso tem um pouco a ver como é que a sociedade brasileira funciona, né? E onde é que a gente está? A gente tem ainda uma disparidade social muito grande, então a gente tem menos acesso, tanto financeiro quanto à tecnologia, né? Então,
tem algumas outras coisas, por exemplo, lá na Europa, tem coisas que para eles é usual, eles não pensam, né, se vai impactar ou não, porque eles já estão num outro momento financeiro. É um outro momento, outra maturidade social. Exato, é outra maturidade social. Então, eu acho que isso também impacta. Faço uma ressalva aqui, que eu acho que tem uma legislação que também é bastante favorável ao cripto, que é na Suíça, né? Sim. Mas é isso, Sim. aí você está num lugar que é um polo financeiro do mundo, né, em que todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso a dinheiro, todo mundo tem acesso à tecnologia. Então, essa camada de educação, né? Essa camada de educação, ela é mais transponível, digamos assim, mais facilmente transponível. Sim, mas eu acho que como a gente tem uma questão, a gente se apropria, como eu falei antes, que a gente se apropria melhor da tecnologia, né? Então, por exemplo, na Alemanha, eles ainda usam fax. Sim. Na França, você paga a conta de luz por correio. Nos Estados Unidos você recebe ainda cheque pelo correio. Mas aí é isso, né? Então, é o velho mundo. Assim. Eles têm um lugar de velho mundo. Então, por isso que, por exemplo, a nossa regulação, ela acaba ficando muito mais pro mercado e menos protecionista. Porque quando você olha, por exemplo, as obrigações que o MiCA traz em relação às stablecoins, né? Dá um susto. Dá um susto, assim. São regras que já se mostraram que não são tão úteis, que necessitam de revisão. O próprio GAFI, né? Você não acha que isso também foi um erro, que o MiCA teve? É uma pergunta mesmo, porque eu já conversei com várias pessoas e todas elas me falaram o seguinte, falou assim, é que o MiCA tentou prever tudo num setor muito novo. Que foi o que a gente trouxe lá no começo, é muita coisa para abarcar, então você precisa começar passo a passo. Eu vou olhar aqui para o que eu conheço um pouquinho mais, porque está mais assemelhado ao setor financeiro, e depois eu vou olhar para tokenização, e depois eu vou olhar para outras aplicações. Então, a gente acertou muito nesse fatiamento. Assim. Eu concordo. Já que vocês têm essa experiência também global, tem essa visão global, e vocês falaram que o Brasil está liderando com sobra, né? E, Mário, você colocou muito bem também. Eu entendo esse lado do desenvolvimento humano está mais alto, por isso a discussão é outra. Mas eu achei interessante que o João Pedro Nascimento, né, o presidente do CVM, fez um evento aqui na Bcrypto e ele trouxe um exemplo de que agora a IOSCO, ele recomendou a todos os... IOSCO, gente, para quem está nos ouvindo, IOSCO é a CVM das CVMs, né? É a associação das CVMs. Conglomerado global das CVMs. Então, nem o BIS, o Conglomerado Global de Bancos Centrais. Exatamente. Junta todo mundo e fala assim, então, gente, vamos conversar aqui sobre regras, né? E ali ele estava falando, propôs ali, ele trouxe o caso do Brasil e foi justamente o caso colocado dizendo que, olha, o Brasil deu uma solução interessante para a tokenização da regulou via crowdfunding, né? Que é uma regra não feita para isso, né? Uma regra feita para investimentos de empresas em startups de pequeno porte para quem quiser abrir isso para o mercado. Mas foi uma regra que no Brasil não pegou, não é que não pegou, o mercado não tracionou. Sim. Foi outro problema, né? Então a regra terminou ali, meio ali, mas o o IOSCO sugeriu a todos os participantes seguir o exemplo do Brasil. E ali me acendeu uma luz que eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta. Brasil, pela primeira vez, eu acho que na história nós não estamos seguindo, né? A gente não está seguindo. A gente não só está liderando, como provavelmente quando a regulamentação do Brasil ficar pronta, né, sair os resultados ali das consultas públicas, eu não tenho dúvida alguma de que ela será replicada em muitas medidas dentro da América Latina, assim. Porque o Brasil, ele trata a regulamentação no escopo que é fatiado, mas ao mesmo tempo amplo. Porque o uso de cripto, a forma, né, de uso de cripto nos países, ela varia bastante. Então, no Brasil, ela está muito relacionada a investimento, na Argentina, em uso de dia a dia, né, de pagamentos padrão, no México, muito focado em remessa, né, em transfronteiriça. Então, a forma como a gente está fazendo, ela vai servir de inspiração para outros países, independente de qual é o caso de uso daquele país. Porque a gente está olhando 360, ainda que fatiado. Então, agora eu estou olhando para as VASPs especificamente, né? Ou as PSAVs. Né? Que são as empresas, né? São as empresas que trabalham. Via de regra, né? Mas aí a gente está criando todo um arcabouço para elas. Beleza. Agora a gente vai olhar para a tokenização. Agora a gente vai olhar especificamente para stablecoins. Então,
ainda que seja fatiado, a VASP, ou a empresa que vai intermediar, por exemplo, aqui no Brasil, o investimento, no México, o câmbio transfronteiriço, né, a remessa internacional, na Argentina, o uso padrão. Né? Então, é um jeito... A gente realmente conseguiu um jeito muito inteligente de regulamentar. Mas eu imagino que isso traga dificuldades também no processo, né? Lógico, porque é difícil olhar para uma parte e não... Porque você tem que olhar para uma parte e pensar no todo ao mesmo tempo, né? Isso que eu ia falar. Eu acho que, assim, aonde você individualiza o olhar e aonde você generaliza o olhar. Né? E então, também a ausência de referência, balance, né? Um lugar ótimo entre preciso olhar para o todo, mas preciso fazer passo a passo. Então, preciso olhar para isso aqui individualmente, mas preciso ter visão. Até, eu lembro que eu tive uma reunião com o Banco Central em que eles falaram isso. Eles falaram, olha, no caso dos fan tokens, né, que são ativos virtuais aplicados ao setor esportivo, que tem uma finalidade de utilidade, ele falou, olha, eu não entendo nesse momento como vocês entram nesse processo regulatório no momento que a gente está agora. Óbvio que futuramente a gente vai olhar para isso. A gente vai chegar em vocês, a gente só não está aí ainda. Mas, para eles, foi muito positivo o fato da gente ter feito uma primeira aproximação proativa, ter falado, olha, eu sei que vocês estão olhando para a cripto, não esquece que isso aqui existe também. Porque senão, ou vocês vão tentar me encaixar em algo em que eu não me enquadro, e isso pode prejudicar regulatoriamente falando a minha operação aqui, ou vocês vão deixar de regular algo que é importante ser regulado também, porque eu entendo a importância da regulação. Um exemplo clássico, acho que deu nessa consulta pública foi justamente um dos entendimentos que aquilo que não estivesse dentro do escopo, ou fosse interpretativo dentro do escopo, né, de regulação, a exchange ia ter que deslistar. Exato. De alguma forma. Aí falou, mas aí, meu amigo, o cara vai buscar onde? E quem determina o que está dentro ou não, tá né? Fora. A gente precisa ter detalhado. Então, o que é esse escopo? Item a item, preciso que você me descreva, né? É moeda, é token, qual o tipo de lastro, qual é a finalidade, né? Então, você vai colocando ali. Eu tô tranquilo porque, sendo bem sincero, que eu tô vendo duas pessoas incríveis que estão liderando todo esse processo. Muito feliz de trabalhar com vocês e a gente está juntos aqui fazendo isso. De corpo e alma, dá para perceber a felicidade no processo de construção. Sim, nós temos algumas dores, sim, a gente chora junto, né? Isso faz parte. Faz parte. Acho que é dor de crescimento, dor de né? Crescimento. Quem nunca foi aquele adolescente que sente uma aquela dorzinha. Nossa, dor de crescimento. Que a voz fica oscilando, a cara fica cheia de espinha. A gente tá mais ou menos nessa cara. Chega um pouquinho antes. A gente tá começando a tomar o Rakutan. Rakutan. Meu Deus, não me lembro eu não preciso tomar, não. Eu tomei por vocês todos. Gente, mas em relação ao futuro, pra gente poder encerrar, em termos de política pública, que é justamente as frentes que, assim, é uma frente que vocês estão lidando com leis, estão lidando com processos governamentais, ou seja, processos do Estado para a população, né? Vocês estão lidando com o futuro econômico também, porque tem muita coisa atrelada a isso. É uma grandíssima responsabilidade, não tem como dizer que não é. E é uma coisa difícil também no nosso dia a dia. Poxa, foi a reforma tributária. Vamos lá, né? Foi a reforma tributária, né? Como é que vocês enxergam o futuro? E muito mais, né? A gente nem falou de segregação patrimonial aqui, nem falou das outras. Nem falamos dos PLs prioritários que a gente tem tanta coisa que a gente está discutindo. Nem falou. Eu acho que a gente vai ter muito chão daqui para frente. Acho que esse é um processo que vai ser de médio prazo, no mínimo. Então, a tramitação, para vocês terem uma ideia, uma tramitação rápida de um projeto de lei é uma tramitação de 1 ano. A média são 3 anos. Então, rápido quando se tem muita vontade política, né? Assim, é algo muito sério acontecer. A própria lei 14.478 demorou só 7 anos para ser aprovada. Exatamente. E foi modificada 55 vezes antes de chegar no texto final, né? Então, eu acho que a gente vai ter muita... eu acho que a mensagem que é ideal passar tem muita coisa acontecendo, mas não vai acontecer tudo do dia para a noite. Então, eu acho que a gente pode acalmar um pouco o coração em relação a isso. Que o que está sendo feito com muita discussão, ouvindo o setor, ouvindo todos os envolvidos, né, dentro desse ecossistema. E que nos próximos 5 anos, com certeza, a gente vai ter um mercado muito estruturado e voando, tenho certeza. Porque o que tem vindo tem sido bastante positivo e tem sido muito aberto ao diálogo, né? Então, a gente está num processo de construção. Os próximos
3, 5 anos vão ser, assim, essenciais para estruturar o mercado e para garantir que ele perdure aí por muitos anos e consiga crescer em muitas frentes. Eu concordo e digo mais, eu acho que esse vai ser um trabalho contínuo também, né? Porque se um projeto de lei leva 1 ano para tramitar, em 1 ano, uma empresa de cripto é capaz de pivotar 2, 3 vezes. Né? Então, produtos novos surgem a todo momento. Então, novas aplicações desse segmento vão começar a surgir, que não estão contempladas dentro do processo regulatório atual e que de tempos em tempos a gente vai ter que revisitar e vai ter que ajustar algumas coisas, né? Eu acho que o que a gente precisa entender é que a gente está entrando num lugar a gente está falando de inovação, e é também um desafio quando você fala do processo legislativo e de inovação, porque a inovação, o centro dela está em cometer erros, né? E errar, ajustar, revisar. Então, assim, a gente vai ter que, talvez, acho que isso mais até para a sociedade do que para os legisladores e para os reguladores também, essa paciência de que vão acontecer erros no meio desse processo naturais, porque o processo de inovação ele precisa que, eventualmente, uma lei atrapalhe para que a gente possa olhar para ela e falar, ixi, não deu certo aqui, vamos repensar. Né? Então, esse processo, ele presume, muitas vezes, erros e acertos, idas e voltas, porque a gente também está testando. A gente está testando. Do jeito que você testa um novo produto, você testa uma nova tecnologia, a gente vai ter que testar a adesão da lei a essa tecnologia, né? Então, acho que são anos cruciais, porque eu acho que a gente está dando um sprint, né? A gente está acelerando muito o desenvolvimento de tecnologia, de aplicação desse mercado, e aí o processo legislativo vai ter que, de alguma maneira, também correr para acompanhar. Então, acho que vão ser anos determinantes, porque a gente criando a base, aí sim é só lapidar. É isso. Isso que a gente vai encerrando por aqui, mas não falamos sobre projetos de lei ainda, não falamos sobre temas prioritários, não falamos ainda sobre esporte, sobre políticas públicas do esporte. É muita coisa para a gente conversar. E isso tudo porque é só 50, 70 projetos de lei, é só umas 15 regulações, já tá 20 consultas públicas por minuto. Eu tô reclamando, viu, As amigas, muito obrigado por terem vindo. Foi muito legal, foi muito divertida. Obrigado mesmo, aprendi muito aqui nesse bate-papo de hoje. E vamos marcar o segundo para a gente poder... Pode falar que isso aqui é a parte 1, vem a parte 2. E atualizações mensais. De repente, até a gente pode abrir, o pessoal que assistir, mandar algumas perguntas, outras dúvidas, para a gente direcionar também um pouco para o quem é que está assistindo a gente se interessa e a gente conseguir direcionar essa fala, porque tem muita coisa para ser dita. Vamos fazer só um episódio de Q&A. Feito desafio. Vem aqui, escreva aqui sua pergunta, mande para a gente aqui via DM. Aproveitando aqui, entre nas redes sociais da Bcrypto, @Bcrypto para o Instagram, @Bcrypto no X ou Twitter, para os antigos, como eu. Não, como era os... consegui falar X. No X, eu também, Twitter. Eu não sei porque mudaram o X, né? Fica um negócio estranho, mas enfim. X, antigo Twitter. Em breve no TikTok, sim, estaremos no TikTok também. Vai ter dancinha, não, tô brincando. Em breve também no TikTok, claro, no LinkedIn. E aí você manda a sua pergunta, manda a sua dúvida, manda seu pedido de esclarecimento, que essas duas líderes incríveis que comandam todo o projeto, que trabalham na liderança aqui desses temas aqui no Instituto Bcrypto, vão ter um prazer de responder e falar já no episódio 2. Então vamos deixar o compromisso aqui da gente gravar esse episódio 2 para falar sobre isso. Meus amigos, muito obrigado. Um até logo e nos vemos novamente em breve. Valeu! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.